Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chico Garcia, esse é o meu canal, é o seu canal também. Aqui a gente tem informação, opinião, análise, bastidores. Você pode chegar mais, interagir conosco. Inscreva-se no canal, é sempre muito importante. Sempre que gostar de um vídeo, dá um likezinho, ative o sininho. Vamos juntos. Renato Gaúcho, fica ou não no Grêmio? Ele deu um ultimato na direção, né? O Renato, que tem contrato encerrando no final deste ano, teria uma possibilidade de sair caso o Romildo Bolzan Júnior, o atual presidente, não permanecesse. Mas ele foi aclamado pela oposição, conseguiu estender a sua gestão à frente do clube por mais 2 anos, então isso aproximaria uma renovação do Renato, que eu não vejo nesse momento uma possibilidade, um cenário diferente do que ele no Grêmio. Porque se o Renato já foi cotado para a seleção brasileira recentemente, e acho que ainda é entre os técnicos brasileiros, hoje já há um movimento aí para que assumam um estrangeiro, mas entre os técnicos brasileiros ainda acho que ele seria cotado. Outros clubes tentaram a contratação dele, como o próprio Flamengo no início do ano, mas hoje eu não vejo um movimento. Claro que se ele estiver no mercado, evidentemente algum outro clube irá procurá-lo. Mas hoje eu vejo para o Renato a melhor possibilidade é permanecer no Grêmio, que tem ainda uma capacidade de investimento, que ele conhece muito bem o clube, a base, faz parte dessa formação também, conhece muito o clube, é ídolo, apesar dos erros, apesar das entrevistas, apesar dos deslizes que ele comete, é um cara que é muito respeitado ainda dentro do clube. E ele sabe que ele pode se recuperar frente ao torcedor, que ainda esteja descontente por conta da eliminação na Libertadores, por conta de alguns equívocos ou teimosias que ele comete. Eu acho que para o Renato o melhor ainda seria permanecer. Para o Grêmio, também. Eu penso que mesmo com todos esses problemas que o Renato apresentou, se a gente analisar o trabalho dele num todo, o trabalho é muito bom, né, gente? Qual treinador fica 3 anos à frente de um clube hoje no Brasil? Mano Menezes, recentemente no Cruzeiro. Algum outro? Muricy Ramalho mais para trás, naquele trio do São Paulo. É muito difícil. E foram 3 anos conquistando títulos. Ele conquistou títulos porque ficou 3 anos ou ficou 3 anos porque conquistou títulos? A gente sabe que o resultado, ele coloca uma pressão no trabalho. E quando vem o resultado, tudo fica mais fácil. Mas tem todo esse combo. O Renato é muito respeitado no Grêmio, conhece muito bem o seu grupo de jogadores, venceu títulos importantes, tirou o Grêmio de uma fila de 16 anos, 15 anos sem conquistar títulos. Então tudo isso tem a ver, claro que os últimos meses, por conta de problemas e de resultados, houve uma pressão, já tem torcedor descontente, acha que tem que mudar e tal. Eu não vejo assim. Eu acho que o Renato cometeu alguns erros, sim, nas suas escolhas, na sua montagem de elenco, em algumas coisas que ele disse. Acho que ele talvez não, deva usar como lição o que aconteceu em relação ao Flamengo. Ele desdenhou muito o Flamengo e o Jorge Jesus, e o resultado prático foi o Grêmio freguês do rubro-negro carioca durante todo o ano, independentemente da competição. O Flamengo com reserva, com titular, na Arena, no Rio de Janeiro, na Libertadores, no Brasileiro, o Flamengo passou por cima do Grêmio. E ele tem que entender o que aconteceu. Ele tem que tentar descobrir por que isso aconteceu. O Jorge Jesus deu uma entrevista muito legal após essa última vitória sobre o Grêmio, dizendo que ele não veio aqui para tirar o lugar de ninguém, ele veio simplesmente trabalhar. Não veio concorrer com ninguém. E a gente entrou nessa, né, de que os estrangeiros, os técnicos brasileiros, né, num corporativismo, de que agora só se fala nos estrangeiros. Eles não são bons por serem estrangeiros, mas o fato é que estão sendo, né? O fato é que eles estão trazendo algo novo e a gente precisa olhar com mais carinho para isso e tentar entender esse momento. E acho que o Renato precisa fazer essa autocrítica de escolhas que ele apostou e não deram certo, de alguma soberba que ele teve em determinado momento. Tudo bem que isso faz parte do Renato, né? O Renato, ele sempre foi assim como jogador, continuou como técnico, amadureceu em alguns quesitos, mas a essência dele sempre foi provocativa. Só que eu acho que às vezes você precisa, né, baixar a bola um pouquinho exatamente quando a realidade te mostra o contrário. Ele deu um ultimato na direção do Grêmio agora, dizendo que se não vierem reforços ele não fica, porque ele é um cara vencedor e ele não está aqui para cumprir tabela. Acho que nesse aspecto ele está no direito. Ele quer ser competitivo. O Jorge Sampaoli fez isso no Santos. Os treinadores com um certo gabarito, com um certo tamanho, eles vão para o microfone e dizem: olha, eu preciso de reforços. Se o torcedor quiser comemorar, quiser celebrar, eu vou estar aqui para fazer o meu trabalho, mas
Como é que eu vou concorrer com os adversários se eu não tiver material humano? Mas aí é que está o grande X da questão. Eu acho que o Grêmio tem capacidade de investir sim, eu acho que o Grêmio vai fazer contratações interessantes, o Grêmio tem uma boa receita e o Grêmio deverá vender algum jogador. Aí eu não sei se o Jean-Pierre, se o Matheus Henrique, se o Darlan, se o Everton Cebolinha, se o Luan, algum jogador desses aí será vendido. E aí o Grêmio vai ter maior capacidade de investimento, como fez com o Arthur. O Romildo tem uma gestão mais consciente no aspecto financeiro, mas ele sabe que precisa contratar em algum momento. Não vai gastar o que o Flamengo gastou. E essa diferença o Renato precisará entender. Né, que o Flamengo e o Palmeiras investem num outro patamar. Mas eu acho que é possível você investir num meio termo e ser competitivo. Ou vocês acham que o Grêmio gastou pouco com o Diego Tardelli? Com o Marinho, trazendo ele da China e pouco aproveitado e hoje brilhando no Santos? Então tem a ver também com as escolhas do treinador. A aposta incessante do Renato no André, que visivelmente não deu resposta. Vocês acham que o André é um jogador barato? Não é. O Renato fez parte dessa montagem do elenco com o Rômulo, apostando no Michel, no Paulo Vitor como goleiro. Então ele tem ele tem muita responsabilidade em jogadores que não deram certo durante o ano. Claro que ele já apostou em muitos outros que acabaram dando certo. E eu acho que é isso que traz o crédito que ele tem hoje frente ao torcedor. Ele apostou num Jael que ninguém dava nada e foi importante numa conquista de Libertadores, como o próprio Bruno Cortez na lateral esquerda, como o próprio, enfim, outros jogadores, o Cícero, que fez gol em final de Libertadores, que hoje está no Botafogo, que veio do São Paulo, que estava naquele... Ele investiu em alguns jogadores que realmente deram resposta em algum momento, isso não vai acontecer sempre. E hoje a gente está vendo um Flamengo muito distanciado em termos técnicos dos outros clubes. Para você chegar próximo disso, você precisa ser competitivo, você precisa gastar, eu entendo, mas você precisa ser mais assertivo nas escolhas. E tem a ver sim com o trabalho do Renato. Mas assim, olhando tudo isso, o Grêmio vai investir, eu acho que o Renato vai ficar, ele tem uma relação muito boa com o Romildo, eu não vejo o Renato fora do Grêmio, e acho que ele é o único capaz de recuperar esses jogadores, esse time, para fazer uma boa temporada no ano que vem. E mesmo com essa diferença de contratações, o Grêmio chegou numa semifinal de Libertadores, de novo. A terceira consecutiva, sendo que numa delas levantou uma taça. Na Copa do Brasil, por conta de uma também soberba, e acabou eliminado pelo campeão. Parou para o melhor time, o Atlético Paranaense, que vejam só, com menos investimentos, com menos recursos, no trabalho do seu técnico, foi o campeão, deixando pelo caminho o Flamengo, o Grêmio e ganhando do Inter os 2 jogos. Então não dá para ser campeão, mesmo investindo menos, aí que entra o trabalho do técnico. Então se o Renato tem confiança, e ele é um cara muito autoconfiante, no trabalho dele, no grupo que ele tem, no grupo que ele monta, ele pode sim levar esse time a conquistas. Talvez não no Brasileiro de pontos corridos, onde você precisa necessariamente ter um investimento maior, um plantel maior. Agora, esse Flamengo nos ensinou que você não poupando atletas, tendo um bom departamento físico e tendo bons titulares, você não precisa poupar, você não precisa revezar e aí você consegue disputar todas as competições. Se vai ganhar todas a gente não sabe, mas o Flamengo está chegando na frente em quase todas elas, né? Parou só na Copa do Brasil. Então eu acho que as lições devem ser aprendidas. O Renato deve permanecer, mas com alguns ensinamentos para chegar no ano que vem bem mais preparado. Eu acho que é isso que deve acontecer e a definição deve acontecer nos próximos dias. Você concorda com a permanência do Renato ou com a saída dele? Você gostaria dele no seu time? Comenta aqui embaixo e inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau!